Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Agora sim, né? Primeira coisa, a gente tem que rezar. Né? Se a gente não rezar, meu Deus do céu, né? Rezando, a gente já, né? A vida já não é fácil. Imagine se a gente não rezar. Tudo que você for fazer, se encomende a Deus primeiro, tá? Para que tudo saia bem. Porque Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Tá? Então, que Ele nos ilumine em todo o trabalho que nós formos fazer. Então, gente, antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, mande para outras pessoas. Um canal 100% católico, fiel à Igreja Católica, tá? Quem me conhece sabe, tá? Eu sou 100% fiel à Igreja, tudo aquilo que eu aprendi no meu curso de teologia. Eu não sou um padre, eu sou um leigo, não é? Mas um leigo fiel ao magistério da Igreja, tá? Jamais vou falar nenhuma, você jamais vai ver uma opinião minha aqui. Tudo que eu falar aqui, tá? É o que eu aprendi com a Igreja. Eu não sei nada. Tá? O pouco que eu sei eu aprendi com a Igreja nesses 2000 anos. Então, eu estou dando uma aula do Catecismo da Igreja. Tá? Por quê? Porque os papas pedem para que a gente, né, ensine o Catecismo da Igreja, que é a nossa doutrina. Tudo aquilo que nós cremos está aqui no Catecismo. É a interpretação que a Igreja dá para a Bíblia e para a tradição, nesses 2000 anos. Tudo que nós cremos nesses 2000 anos está aqui, né? Aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo inteiro. Quem elaborou esse catecismo aqui foi nada mais, nada menos, na época do que o cardeal Ratzinger, que depois viria a ser o Papa Bento XVI, que, na minha modesta opinião, é um dos maiores teólogos da Igreja Católica nos nossos tempos, né? Depois de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Jerônimo, eu acho o Papa Bento XVI um dos homens, né? Eu acho que ele vai ser proclamado doutor da Igreja. Eu acho, porque, olha, o homem sabia tudo de doutrina. Então, ele ajudou a aprovar esse catecismo e o Papa João Paulo II aprovou, né, em 1992. Olha quanto tempo que o Papa aprovou. Né? Então, o católico não pode ensinar nada diferente disso aqui. E a gente que é catequista, eu sou catequista, eu dou aula. Né? A gente que é catequista, nós temos que ensinar o que está no catecismo. Tá? E não é só leigo, não. Até padre. O padre que não estiver ensinando de acordo com o catecismo, a gente não precisa seguir. Se
Se um padre estiver ensinando a doutrina dele, você não precisa seguir. Eu estou falando você porque é o que a igreja nos ensina. Se tem um padre falando alguma coisa, por exemplo, se um padre falar que o demônio não existe, não aceite, porque o catecismo diz que existe. Se um padre diz que o inferno não existe, não siga esse padre, porque o catecismo diz que existe. E tem gente lá. A igreja nunca disse o nome de nenhum condenado, mas ele existe. Então, gente, nós temos que ensinar de acordo com a doutrina católica. Tá? Nós não temos que dar a nossa opinião, não. Católico não tem que dar a sua opinião. Tem que ensinar aquilo que a igreja ensina. Ok? Então é isso que eu procuro fazer. Então, né, estamos estudando com a graça de Deus, né, os sacramentos. Né? Já estudamos o credo, já estudamos a liturgia, agora estamos estudando os sacramentos. Já estudamos aí o batismo, a crisma e agora estamos estudando a Eucaristia. Na aula passada, a gente parou no parágrafo 1372. Foi o último parágrafo que a gente estudou. Então hoje nós vamos estudar a partir do 1373. 1373, página 379 do Catecismo Amarelo. O título é A Presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Então, esse é o título, né, da nossa aula de hoje. Na aula passada, a gente viu que a celebração eucarística é uma coisa tão maravilhosa, tão importante, que é uma união da igreja, né? Aqui, quando nós celebramos a Eucaristia aqui, é o que a igreja chama de a comunhão dos santos. Né? Nós, aqui na Terra, a igreja militante, se une à igreja do céu, que é a igreja triunfante, não é? Onde está Deus, a Virgem Maria, os anjos e os santos, e também aqueles que já morreram. Né? É a igreja padecente, ou seja, aqueles que estão no purgatório. Como a gente não sabe qual né, quem que está no purgatório, quem que está no céu, quem que está no inferno, então a igreja reza por todos aqueles que já morreram. Não é? Então é uma comunhão. Então a celebração eucarística é o quê? É a igreja da terra, a igreja do céu e a igreja do purgatório, é uma igreja só. Um rezando pelo outro. Cada uma dos estados da igreja vão rezando umas pelas outras. E hoje nós vamos ver o quê? Que isso tudo acontece pelo poder da palavra de Deus, não é? Por quê? Porque Jesus disse, fazer isto em memória de mim, está lá na palavra, então a gente obedece aquilo que Jesus mandou, e pelo poder do Espírito Santo. Então, a celebração eucarística, né, todos os 7 sacramentos são celebrados no poder do Espírito Santo, principalmente na consagração. Por isso que a gente se ajoelha. É um momento de, além de adoração, né, ali vai acontecer um milagre, o milagre da transubstanciação. Vai mudar a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Tá? É o poder do Espírito Santo que faz esse milagre. Porque ninguém tem esse poder, nem o padre. O padre age na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo. Tá? Então, olha que coisa interessante. Então vamos ver aí o que o catecismo nos ensina e nós vamos comentando. Tá? No parágrafo 1373 do nosso catecismo. Me acompanhem aí. Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 34. Então, Jesus morreu, ressuscitou e agora está à direita do Pai intercedendo por nós. É o mediador, né? O que São Paulo diz, é a ponte entre Deus e o homem. Tá? É o pontífice. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Tá? Então por isso que ele é o nosso intercessor por excelência. Mas ele não é o único.
Ele é o único salvador, mas não é o único intercessor. Todos nós podemos interceder uns pelos outros. Eu já expliquei sobre isso. Mas toda intercessão tem que passar pelo aval de Cristo. É só você ver na missa. Toda oração que a igreja faz na missa termina por Cristo Senhor nosso. Repare para você ver. Na missa você vai ver. Toda oração que o padre faz termina por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, se não passar pelo aval de Cristo, nenhuma oração tem valor. Por quê? Porque ele é o mediador, é a ponte. Ninguém pode ser a ponte, tá? Mas vocês, né, dizem de lá de Nossa Senhora como medianeira. Nossa Senhora atravessa a ponte, ela não é a ponte. A ponte é Cristo, mediador, né? Nossa Senhora atravessa a ponte, que é Cristo, tá? Ela não é uma ponte paralela. Não. Para você chegar de um lado para o outro, você tem que atravessar a ponte. Então, Cristo é a ponte que nos leva a Deus. A Virgem Maria, os anjos e os santos atravessam a ponte. Eles não são a ponte. É muito fácil de entender. Tá? Então, a Virgem Maria é uma auxiliar, é uma intercessão subordinada a Cristo. Como aconteceu lá nas bodas de Caná, que eu já venho falando. João capítulo 2. Ela pede, né, para Jesus transformar a água em vinho. Ele vai lá e transforma, mas por quê? Porque ela pediu. Tá? Então o poder de intercessão de Nossa Senhora é forte, porque é mãe dele. Mas quem realiza o milagre é Cristo. Tá? A Virgem Maria, os anjos e os santos, gente, ninguém tem poder de fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Nenhum de nós tem poder. Então quando a igreja diz que fulano fez milagre, Santo Antônio e tal, quer dizer o quê? Deus fez através deles e eles intercederam. Mas o intercessor por excelência é Cristo, é o mediador, a ponte, tá, entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o único. Tá? É isso que infelizmente não entendem os nossos irmãos protestantes. Eles acham que a gente substitui Jesus por Maria, pelos anjos, pelos santos. Nada disso. Ninguém, gente, entenda uma coisa, ninguém pode substituir Jesus Cristo. Ninguém. Porque ele é o único que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Por isso que ele pode fazer essa ponte entre Deus e o homem. Porque ele tem as duas naturezas. Ele é homem e ele é Deus. Entendeu? Então ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Ninguém. Então diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Claro, gente, não vamos entender isso ao pé da letra. Não é? Isso aí quer dizer que ele tem a mesma dignidade de Deus. Por quê? Porque ele também é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Não é? Não quer dizer que tem uma cadeira lá no céu e Deus está sentado e Jesus está sentado. Não, no céu não tem nada disso. O céu é espiritual. Eu já venho falando sobre isso. Não vamos entender o céu com as nossas realidades daqui. No céu não tem cadeira, não tem mesa. Por isso que não tem ninguém dormindo. Igual muita gente fala que nós estamos dormindo. No céu não tem cama. No céu ninguém dorme. Gente, não vamos entender o céu com a nossa imaginação da Terra. É uma outra realidade, é um outro plano. Não tem mais espaço, não tem mais tempo. Então, não tem cadeira no céu para Jesus estar sentado. Isso aí é simbologia. Quer dizer que ele tem a mesma dignidade de Deus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus e ele também é Deus. É a Trindade. E lá ele intercede por nós. Né? Ele tem esse direito, porque ele morreu e ressuscitou por nós. Ele está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Esse mesmo Jesus que está lá no céu, ele está presente na igreja. Como? Primeiro, que ele é Deus. Se ele é Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Ou seja, sabe tudo, está em todos os lugares e pode tudo. Onipresente, ou seja, está em toda parte. Então Jesus está no céu, está aqui comigo, está aí com você que está me ouvindo, está na igreja, está em toda parte, porque ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só. É uma trindade, mas é um Deus só. Então, eles estão em toda parte. Então ninguém consegue se esconder nada de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Lembra de Caim? Caim tentou se esconder de Deus e não conseguiu, porque Deus é onipresente, Deus está em toda parte.
Então esse mesmo Jesus que está no céu está presente aqui e está presente na igreja. Só que na igreja ele está presente diferente. Como? O catecismo vai nos explicar. Em sua palavra. Deus está presente, ou seja, Jesus está presente na sua palavra. Ele é a palavra de Deus, ele é a própria palavra. E o verbo se fez carne, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo quer dizer o quê? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então, ali na celebração eucarística, no momento da celebração da palavra, da meditação da palavra, é o próprio Jesus quem está falando. Nas leituras, no Evangelho. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra, não é? Guardar no coração e viver esta palavra, porque é Cristo quem está proclamando ali a homilia, né, que eu já venho falando, não é para você ficar conversando, não é? Porque ali é Deus falando e o padre vai explicar as leituras como se fosse Jesus Cristo. Então ele está presente em sua palavra, na oração de sua igreja, na pessoa do sacerdote. Não é? Então quando o padre está ali rezando aquelas orações ali na missa, é o próprio Jesus quem está ali. Tá? Eu já venho falando sobre isso. O padre, ele celebra a missa na pessoa de Jesus Cristo. Em persona Christi. Ele não é Jesus. Ele está celebrando na pessoa de Jesus. Então ele está fazendo aquelas orações ali, não só da consagração, mas todas em nome de Cristo. Por isso que não é qualquer pessoa que pode celebrar a missa. Por isso que o padre deixa de casar. Por que o padre é celibatário? Porque Cristo era celibatário. E Cristo foi o primeiro que celebrou a missa. Então ali na missa tem que ser o sacerdote. Por isso que ele não casa. Porque ele é um outro Cristo. Assim, entenda, né? Não entenda, isso é o pé da letra. Não quer dizer que ele seja Jesus. Ele está celebrando na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Não é que ele seja Jesus, não. Ele está celebrando na pessoa de Cristo. Por isso que ele está paramentado como se fosse Cristo. Não é? Toda aquela roupa que o padre, né? Por isso que ele não pode celebrar de qualquer jeito. Tem que usar batina, tem que usar toda, né, a casula, a estola, né? Que representa o quê? O poder de Cristo. Não é? Quando o padre sobe o altar, o presbitério, é Cristo que está subindo o Calvário. Entendeu? Então, gente, o padre ali na missa, ele está ali celebrando na pessoa de Jesus. Por isso que é ele que proclama a palavra, o Evangelho. Né? Os leigos podem ler a primeira leitura, a segunda, o salmo, mas o Evangelho tem que ser o padre, porque é Jesus que está falando. E ele está ali na pessoa de Jesus. E ele tem que explicar o Evangelho. Tá? Então o padre ele faz a homilia e depois faz as orações eucarísticas e depois faz a consagração, né? Como eu já falei. Tá? Então, gente, eu tenho visto cada absurdo na internet. Os próprios padres chamando pessoas de outras religiões para celebrar junto com eles. Não pode! Gente, no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu vi esse vídeo, eu cheguei a me arrepiar. No dia de Nossa Senhora de Fátima, um padre chamando pessoas do candomblé, com todo o respeito, gente, eu já fiz aqui vídeos sobre as outras religiões, eu já falei, eu não estou atacando pessoas, eu estou falando de doutrina. Gente, a nossa doutrina não bate com a doutrina do candomblé. Igual a Anitta falou, eu sou macumbeira, isso aí palavras dela, ela disse, eu sou macumbeira, mas eu rezo o terço. Meu Jesus amado, isso, sabe como é que chama isso? Sincretismo religioso. Isso chama-se sincretismo, gente. Mistura de religião. É a nova era. Eu fiz um vídeo aí sobre a nova era, eu expliquei sobre isso. Eu sou católico, mas eu também frequento outras religiões. Não pode. Então, padres chamando pessoas do candomblé, com todo respeito às pessoas do candomblé que acreditam nessa religião, vão ser felizes lá na sua religião. Mas não pode haver mistura, gente. As doutrinas são diferentes. Pelo amor de Deus, chamando para coroar Nossa Senhora. Meu Jesus, onde nós vamos parar? Mas Nossa Senhora é Iemanjá. Quem falou isso? Quem disse para você que Nossa Senhora é Iemanjá? Eu nunca vi a igreja falar isso, não. Me mostre no catecismo onde está escrito isso. Me mostre na palavra de Deus onde está escrito que Iemanjá é Nossa Senhora. Me explica, gente.
Gente, pelo amor de Deus, nós estamos voltando lá no começo da igreja. No paganismo, no sincretismo, no começo da história daqui né, da mistura que houve aqui do sincretismo religioso, né, aqui no Brasil, lá com as religiões africanas. Gente, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo, mas não pode misturar. Quem quer ser do candomblé, da umbanda, né, de outra religião, vai ser feliz, mas vai ser feliz lá. Agora, eu já vi em Aparecida, ninguém me contou, eu já vi. Isso que eu estou contando que eu vi na internet, eu já vi em Aparecida. Pessoas vestidas de pai de santo, de mãe de santo lá na Basílica, fazendo, eu não sei o que fazendo o que lá. Não pode haver mistura. Com todo respeito à religião deles. Tudo bem, não estou questionando a religião deles. Eu estou questionando a mistura, né, de chamar pessoas de outras religiões para participar das coisas da igreja. Não pode. Isso é sincretismo, gente. Isso é você fazer uma mistura de religião. Isso aí é o que a nova era está fazendo. Por isso, gente, que as pessoas estão abandonando a igreja. Agora eu vou falar com muita dor no coração. Por que muita gente abandona a igreja? Por causa disso. Porque isso causa escândalo. As pessoas não voltam mais na igreja. Eu falo por mim. Eu frequento aqui a Matriz São José do Avaí. Eu amo essa igreja. Se algum dia eu chegar ali e eu ver essa cena, eu não volto mais lá. Eu não. Eu vou para outro lugar. Porque a gente está desobedecendo a igreja, está desobedecendo a palavra de Deus. Cada macaco no seu galho, como diz o povo. Cada religião no seu lugar. Cada um vai... A igreja é a favor da liberdade religiosa. Com certeza, eu também sou. Que o pessoal do candomblé possa ter a liberdade deles cultuar lá quem eles quiserem, lá no terreiro deles. Agora, junto com a igreja, não aceito, como não aceito também outras religiões, seja ela qual for. Gente, isso não é ecumenismo, isso não tem nada a ver com o que a igreja prega, não. Ah, mas o Concílio Vaticano II pregou, né, o diálogo entre as religiões. Gente, diálogo é uma coisa, misturar é outra. Dialogar é você conversar, você ter uma boa relação com as pessoas de outras religiões. Isso tudo eu sou a favor. Lutar contra os interesses das coisas de Deus lá no Congresso. Vamos nos unir, pessoal do candomblé, do espiritismo, do católico, protestante, para evitar que chegue lá o aborto, por exemplo. Aí eu sou a favor. Vamos todo mundo nos unir. Agora, na hora de cada um cultuar o seu Deus, vai cada um para a sua religião. Eles vão para o terreiro deles, o protestante vai para a igreja dele e o católico vai para a sua igreja. Porque as doutrinas não batem, gente. Entenda isso, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu estou falando aqui da Eucaristia. Eles não têm Eucaristia, eles não acreditam nisso. Eles não têm nada a ver com a nossa fé. Agora, como é que você vai chamar esse povo para celebrar junto, gente? Eles não têm poder, eles não têm o sacramento da ordem, pelo amor de Deus. Se nem um leigo, eu sou leigo, nem eu tenho poder de celebrar a missa, uma pessoa de outra religião vai ter? Lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Mateus 18, 20. Olha a importância da nossa união, né, da nossa oração contínua e da nossa oração na igreja. Eu já venho falando sobre isso também. Jesus diz bem claro: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então a igreja é assembleia, para você congregar. Por isso que você tem que ir para a igreja. Nos pobres, nos doentes, nos presos. Então a igreja vai rezar por todos. Tá? Então ali na Eucaristia, depois da homilia, tem as chamadas preces da comunidade. Ali a igreja vai pedir por todos, pelos doentes, pelos presos, não é? Tem aquela oração bonita que a gente reza, né, também na hora lá da oração Santíssimo, onde a igreja pede por todos, né, até pelo poder público, né, por aqueles que têm autoridade, os políticos. Então a igreja reza por todos, tá? Como eu já venho falando na aula passada.
em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa, olha bem, parágrafo 1373, no sacrifício da missa. Então a missa é um sacrifício, é o sacrifício de Cristo que está sendo celebrado. Então não cabe, por exemplo, palmas na missa. Eu sei, gente, que tem até padres que liberam, eu sei disso. Tá? E quem sou eu? Se algum padre falar para você bater palma, quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não bato palmas, porque para mim a missa é um sacrifício. Deixa para bater palma no final da missa, depois da bênção, aí não vou bater palma, cantar parabéns, é diferente. Mas ali na hora da missa eu acho que não convém palmas. Principalmente depois da oração eucarística para frente. Aí o sacrifício de Cristo está sendo celebrado. Está bem claro aqui. E na pessoa do ministro, olha aí, então, gente, Jesus está presente na pessoa do sacerdote. É o que eu já falei. Tá? Então o padre ali, ele representa Cristo. Ele não é Cristo, mas ele representa o Cristo. Por isso todo respeito com o sacerdote. É o que eu venho falando. Já não vou mais falar sobre isso. O respeito que a gente tem que ter pelo sacerdote. O sacerdote do Deus Altíssimo, como diz a palavra de Deus. Tá? É assim que a Bíblia se refere aos sacerdotes lá no Antigo Testamento. E a igreja colocou isso no Novo para nós. O padre é um sacerdote do Deus Altíssimo. Quer entender o que é um padre? Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é um padre. Assista uma ordenação. Você já assistiu uma ordenação de um padre? Assista para você ver. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa, olha, é a coisa é uma coisa linda. Se deixar, você chora. Tá? A profundidade, a coisa, como que é muito mais espiritual do que você pensa. Quer entender o que é um sacerdote, o que é um padre? Assista uma ordenação, depois você vai me dizer. Tá? Depois você vai me dizer o que é um padre. Mas, sobretudo, Cristo está presente sob as espécies eucarísticas, ou seja, Jesus está presente no pão e no vinho. Depois da consagração. Antes da consagração, é pão e é vinho. Tá? Após a consagração, já não é mais pão, já não é mais vinho. É o que eu venho falando. É um milagre, né? Ali acontece um milagre chamado transubstanciação. Tá? O pão vai se transformar no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Aí quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso. Tá? Então, gente, Jesus está todo naquele pedaço de pão e Jesus está todo naquele cálice de vinho. Todo. Corpo, sangue, alma e divindade. Tá? Então não é mais vinho e não é mais pão. Após a consagração, meu amigo, aí Jesus, é o que eu venho falando, Jesus está presente em toda parte. Mas ali na missa, no momento da consagração, após a consagração, aí não. Aí Jesus já está presente fisicamente. Tá? Nas espécies do pão e do vinho. Ok? Então, gente, isso é muito sério. É por isso que eu falei aquilo ali atrás, sobre mistura. Por que não pode haver mistura? Porque isso só tem na igreja. Isso, meu amigo, só existe na Igreja Católica Apostólica Romana. E na Igreja Ortodoxa, só. Entendeu? Você só encontra isso na Igreja Católica. Então, por isso que não pode misturar. Você só tem o Cristo vivo, presente na Eucaristia, ali na igreja. Então, gente, é uma coisa muito séria. Isso é tão sério, mas tão sério. O que as pessoas, o que estão fazendo? O demônio sabe disso. O demônio sabe disso. E o que ele está fazendo agora? Não é? As pessoas, o que as pessoas estão fazendo? Estão assaltando a igreja, né? Quebrando os sacrários, derrubando as hóstias consagradas, e para fazer o quê? Para levar para culto satânico. Missa negra. Porque, gente, o que está aumentando, você sabia? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Todos nós temos que ajudar, estamos ajudando o Rio Grande do Sul. E devemos fazer isso. Mas você sabia que no Rio Grande do Sul
é um dos lugares que mais tem templos dedicados ao satanismo. Você sabia disso? Aposto que você não sabia disso. Aí você pode me dizer assim, então foi por isso que aconteceu essa catástrofe lá? Não sei. Sinceramente, eu não sei dizer. Mas é verdade o que eu estou falando. Eu não falo nada aqui sem ter conhecimento de causa. O Rio Grande do Sul é um dos lugares hoje onde mais tem abrido igrejas para o demônio. Igrejas satânicas. Não sei se tem alguma coisa a ver. Ah, mas teve muita gente inocente, aquela coisa toda. Concordo. Muita gente inocente pode estar pagando. Mas Deus sabe do bem tirar o mal. Mas eu não sei, é o que eu estou falando, eu não sei o que Deus quis mostrar com esse negócio lá no Rio Grande do Sul. Mas, gente, agora, veja, abrir igrejas para Satanás é você afrontar a Deus. Tá? E eles fazem ali culto satânico, eles pegam ali hóstias, né, e fazem ali, né, a gente sabe que isso acontece. Por isso que a igreja diz, na hora de você comungar, você tem que comungar na frente do ministro. Não pode pegar a hóstia e levar para o banco e muito menos levar para casa. Porque tem gente que leva para esses lugares para fazer culto satânico, missa negra. Tá? Então o demônio, gente, você sabe muito bem que ele é astuto. Não é? Ele sabe muito bem mexer com essas coisas. Então, é o que mais a gente tem visto. Aqui em Itaperuna aconteceu há pouco tempo, na São Benedito. Não viu o que fizeram lá? Entraram na São Benedito. Não é? Então, cuidado com as nossas igrejas, com os nossos sacrários, muito bem guardadas as hóstias, consumir as hóstias o mais rápido possível, porque, gente, o demônio, ele tá. Nós estamos em batalha, eu venho falando isso. Tá? Então, gente, nós também temos que ajudar Deus também, fazer a nossa parte. Tá? Esse é o parágrafo 1373. Agora é o 1374. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Isso que eu acho bonito. Todos os sacramentos, gente, eles se voltam para a Eucaristia. Não sei se você já percebeu. Quando você é batizado, né? Você é batizado para quê? Para você receber a Eucaristia. Para você ser crismado, você precisa receber a Eucaristia na missa. Para você casar, você tem que receber a Eucaristia. Quando o padre é ordenado, celebra a Eucaristia. Unção dos enfermos, dá a Eucaristia para o enfermo. Todos os 6 sacramentos, né, eles se voltam para a Eucaristia. Por quê? Porque ali Jesus está presente fisicamente. É o que eu venho falando. Tá? Então, gente, isso aí é tão... Deus é tão maravilhoso. Por quê? Claro, gente, que para a gente que crê, não importa se a pessoa acredita ou não acredita. Se Jesus falou que é o corpo dele, pronto, acabou. Mas Deus é tão maravilhoso que ele, para aqueles que não creem, o que Deus faz? Milagres. Gente, quantos milagres eucarísticos. São 2 coisas que tem abundantes aí, que às vezes as pessoas nem sabem. As aparições de Nossa Senhora, tem aquelas que a igreja reconhece e aquelas que são falsas. Mas, gente, o que tem de aparições de Nossa Senhora e o que tem de milagres eucarísticos, tá? Tem aqueles que a igreja diz que são verdadeiros, aqueles que a igreja diz que não são e aqueles que a igreja está analisando. Mas tem muito, gente. Eu já fiz um vídeo aí sobre os milagres eucarísticos. O de Lanciano, gente, é uma coisa que nem a ciência explica. Até hoje, está lá até hoje. A hóstia que virou carne e o vinho que virou sangue. E é o mesmo, gente, é o mesmo sangue do sudário. É o mesmo sangue lá do sudário, de Turim, que muita gente não acredita. Eu acredito no sudário, que é o pano que envolveu Jesus. O mesmo sangue que foi encontrado no sudário é o mesmo sangue de Lanciano, do milagre de Lanciano.
que aconteceu há 1000 e poucos anos. Está lá até hoje, a hóstia. A hóstia, gente, é pão, se estraga. A gente sabe muito bem que o pão, pouco tempo, estraga. Está lá até hoje, não estragou. O vinho está lá, o vinho azeda. Quem toma vinho aí sabe. O vinho azeda, o vinho está lá até hoje. Você vai explicar milagre? Não vai explicar nunca. Então Deus é tão maravilhoso para aqueles que não creem, né? Deus coloca os milagres. Como é que você vai discutir com o milagre? Uma coisa sobrenatural. Aí tem que ser muito ateu mesmo. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, gente, presta atenção, parágrafo 1374. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, tá? Por isso que o Santíssimo fica ali, a hóstia fica ali no Santíssimo, para adoração. Muita gente pergunta, o que é aquele objeto que fica, né? Uma prima minha me perguntou esses dias, o que é aquele objeto que, né? Aquilo ali, gente, chama-se Santíssimo, onde fica a hóstia para a gente fazer adoração. Por que nós fazemos adoração? Nós não adoramos um pedaço de pão, nós adoramos Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, a gente não fazia adoração. Então, outra coisa, né? Ninguém pode ficar tocando no Santíssimo. Nem o padre toca no Santíssimo, gente. Isso é outra coisa que eu aprendi. Tá? Você já percebeu que o padre não toca no Santíssimo? Ele usa aquele véu meral, aquele pano, não é? E ele, com o pano, ele coloca a mão no Santíssimo. O padre, que é um sacerdote, ele não toca no Santíssimo, e tem gente que fica lá botando a mão no Santíssimo. Eu não boto a mão no Santíssimo. É uma coisa sagrada, uma coisa santa. Lembra lá no Antigo Testamento o que acontecia quando as pessoas tocavam na Arca da Aliança? Morri. Eu não preciso tocar no Santíssimo. Eu sei que é Jesus. Eu sei disso. Ah, mas as pessoas tocavam em Jesus antigamente, não é? Mas o contexto é diferente, gente. O contexto é diferente, não é? Ali é uma coisa, é um objeto sagrado, é uma coisa santa. Muitas vezes a gente está... será que você está purificado para poder... Né? Sei lá, eu não acho certo tocar no Santíssimo. Eu vejo gente tocando no Santíssimo e não acho correto. Entendeu? Pior ainda, não é nem o caso de você tocar no Santíssimo. A questão não é tocar ou não tocar. A questão é que as pessoas acham que é uma coisa mágica. É por isso que a igreja também tem um pé atrás para tocar no Santíssimo, que as pessoas acham que é uma coisa mágica, é um objeto mágico. Você vai tocar, botar a mão ali, que você vai ser curado de todas as doenças. Não vai ser. Aí vai ficar o show da fé, igual tem nessas outras religiões aí. As pessoas acham, né, que vão ser curados de tudo, e não vai. Não é um show. Adoração ao Santíssimo não é show. Acho que Jesus vai curar tudo, não é isso não. Muito mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Jesus pode até te curar, mas não vai curar todos. Tá? Então também tem isso, o medo de virar um show, um espetáculo, e não é. Tá? Então, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente, presta atenção nas palavras que o catecismo usa, verdadeiramente, realmente e substancialmente. Por isso que muda a substância, aquilo que você não vê. Por isso que continua com gosto de pão, aparência de pão, mas não é pão. Continua com gosto de vinho, aparência de vinho, mas não é vinho. Muda a substância, aquilo que você não vê. Substancialmente, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está todo inteiro no pão, todo inteiro no vinho. Por isso que a gente pode comungar só o pão e só o vinho. Por isso que eu não preciso comungar os dois. Se a igreja quiser dar os dois, tudo bem, não tem problema. Mas se eu comungar só o pão, eu comunguei corpo, sangue, alma e divindade. E se eu comungar só o vinho, eu comungo corpo, sangue, alma e divindade. Tá? Por exemplo, tem gente que não pode receber a hóstia, porque contém glúten. Não é? Então bebe só o vinho. Tá? Porque Jesus está todo no vinho, todo no pão. Entendeu? Não é símbolo. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. Isso é a igreja que garante, porque Jesus disse, se Jesus falou, acabou. Não importa se pessoas de outras religiões dizem que é símbolo, é problema deles. Para nós não, para nós é
o corpo e o sangue de Cristo. Juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. Tá vendo? Então Jesus está todo ali, já expliquei. Esta presença chama-se real. Tá vendo? Então Jesus ali, gente, está presente fisicamente, real. Você recebe Jesus, o corpo dele. Não é? Então, por isso que a gente comunga, é uma comunhão. Por isso que Jesus fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Gente, isso é maravilhoso, mas é muito sério. Leia lá João 6, você vai ver. Não é? Isso é muito sério. Não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por é difícil essa palavra, antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. Não precisa mais de explicação. Eu acho que já está bem claro. Eu acho que eu já dei uma boa explicação. Então, meu irmão e minha irmã, você quer receber o corpo de Cristo, o sangue de Cristo? Só tem na Igreja Católica. Se você deixar a igreja, você não vai receber mais, porque nas outras religiões não tem. Nem no protestantismo, com todo amor, com todo carinho aos meus irmãos protestantes. Eu tenho amigos, parentes protestantes, mas na igreja protestante não tem Eucaristia. Eles não têm o sacramento da ordem. Para eles lá é um símbolo da ceia, né? É um pão comum, é um vinho comum. Não é corpo de Cristo, não é sangue de Cristo. Então, você que deixa a igreja católica, você vai perder isso. E se você não é católico, você não pode comungar, nem pensar. Ah, eu sou protestante, eu já vi espírita comungando, eu já vi ateu comungando, eu já vi homossexual comungando. Não pode. Pessoas de outras religiões não podem comungar, e pessoas também que estão em pecado mortal não podem comungar. E a igreja ensina que aqueles que praticam, estou dando um exemplo aqui, mas tem outros exemplos. Quem é homossexual, tem a tendência, mas não tem a prática, pode comungar. Ah, eu tenho a tendência homossexual, mas eu não tenho a prática, pode comungar. Agora, se eu tenho a prática, aí eu não posso comungar. Entendeu? Não é só para o homossexual, não, só dei um exemplo. Quem é casado aqui só no cartório não pode. Quem mora junto, mas não é casado, não pode. Aí você está sujando o corpo de Cristo. E São Paulo tem uma palavra pesada para isso. Aquele que come, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Aquele que come e bebe o corpo de Cristo sem se examinar, sem examinar sua consciência, ou seja, em pecado, come e bebe a própria condenação. Olha que palavra pesada. Gente, é preferível você não comungar. Faça igual eu. Faça igual eu. Quando eu estou em pecado, quando eu acho que eu não estou preparado para comungar, eu não comungo. Eu prefiro não comungar do que sujar o corpo de Cristo. Então, é preferível você não comungar do que você comungar em pecado. Cuidado com isso. Último parágrafo de hoje, gente. 1375. É pela conversão. Então, para você receber a Eucaristia, você precisa primeiro de conversão. Do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, que este se torna presente em tal sacramento. É o milagre que a igreja chama de transubstanciação. Tá? Que até o ano 1517 não tinha nenhum problema na igreja. Infelizmente, o senhor Martinho Lutero começou a questionar isso. Que era só um símbolo, aquela coisa toda, que infelizmente, até hoje nas igrejas protestantes dizem isso. Os padres da igreja afirmaram com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. Então, gente, no momento que o padre fala, levanta a hóstia, levanta o vinho e fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não é a palavra do padre, é a palavra de Jesus, que está lá na Sagrada Escritura. Então ali o Espírito Santo faz um milagre. Aí eu te pergunto, alguém pode dizer que não é corpo de Cristo se
O padre está ali repetindo as mesmas palavras de Jesus. Gente, pelo amor de Deus, você acredita em Jesus ou você acredita no senhor Lutero e nesses outros aí que dizem que é símbolo? Jesus diz que é o corpo dele. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E vem uma pessoa lá, depois de 1500 anos, dizendo que não é o corpo de Cristo, que é um símbolo. Aí eu te pergunto, você acredita em Jesus que é Deus ou no Lutero que é um homem? Aí fica a teu critério. Você resolve. Assim, São João Crisóstomo é um padre da igreja, tá? Dos primeiros séculos. Olha o que ele já ensinava muito antes da Reforma Protestante. Então a igreja sempre pregou a Eucaristia como corpo de Cristo, não símbolo. São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, ou seja, o padre, figura de Cristo, ele não é Cristo, ele está celebrando na pessoa de Cristo. Pronuncia essas palavras, mas a sua eficácia e graça são de Deus. Então é o Espírito Santo quem faz o milagre, não é o padre. Por isso que as mãos deles, no sacramento da ordem, é ungida para isso. O padre, por isso que eu falei para você assistir uma celebração que você vai entender. A mão dele é ungida para celebrar a missa, para fazer a consagração com óleo. A igreja unge com óleo, não é? Bota uma fita, né? E dá a ele a palavra de Deus, para quê? Para que ele proclame, né? E fale as palavras de Cristo e celebre o sacramento. Tá? Então, por isso que eu estou falando para você. Quer saber o que é um padre? Assiste uma ordenação, você vai entender. Tá? Isto é, o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Então, quer dizer, não é a palavra do padre, é a palavra de Cristo, é a palavra de um Deus. Por isso que acontece o milagre. Por que o milagre acontece? Porque a palavra não é do padre, é de Cristo. E Cristo é Deus. E a palavra de Deus se cumpre. E Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, afirma acerca dessa conversão. Que conversão? Da hóstia no corpo de Cristo e no vinho, no sangue. Estejamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou. Então é uma coisa, gente, contra a natureza. Milagre é uma coisa que você não consegue explicar, porque vai além da natureza. Mas o que a bênção consagrou e que a força da bênção supera a da natureza. Por isso que muda a substância. É um milagre. Ninguém vai entender. Gente, ninguém vai entender como que Deus vai estar no pedaço de pão. Como que Jesus está ali naquele pedaço de pão, mas está. Porque Jesus disse, né, e Jesus não mente. Mas você vai entender? Não, eu também não entendo, mas eu creio. Entendeu? Pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por isso que acontece o milagre. Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existiu, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não é? Entendeu o que ele está dizendo? Se pela palavra de Deus o mundo foi feito, Deus tem poder para isso. Deus é onipotente. Se Deus tem todo o poder, ele não tem o poder de transformar aquela hóstia no corpo dele e o vinho no sangue dele? Para Deus tudo é possível. Ele é onipotente. Pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. Então, e Jesus, ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, que se você ler João capítulo 6, você vai entender isso. Antes de Jesus dizer que a hóstia é o corpo dele e o vinho é o sangue dele, ele fez 2 milagres, está lá em João 6. Primeiro ele fez a multiplicação dos pães, multiplicou os pães, não é? Depois ele andou sobre as águas. Leia lá, leia João capítulo 6, você vai entender. João capítulo 6, primeira coisa, multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, tá? Depois Jesus anda sobre as águas, ou seja, ele muda a lei da gravidade. Ele anda sobre as águas. Ninguém pode andar sobre as águas. Ou seja, ele mostra o quê? Que ele tem poder sobre o pão, na multiplicação dos pães, e agora que andando sobre as águas, ele tem poder sobre o seu corpo, sobre a lei da gravidade, que ele mesmo fez. Ninguém consegue andar sobre as águas, mas Jesus andou. Aí depois ele começa a falar da Eucaristia, ou seja, assim como eu tenho poder sobre o pão, de multiplicar o pão, e eu tenho poder sobre o meu corpo,
andando sobre as águas, agora eu vou transformar esse pão no meu corpo, entendeu? Está lá em João 6. Isso aí, gente, chama-se pedagogia. Jesus, ele era um mestre, né? Por isso que a gente chama ele de mestre, rabi, né? Porque Jesus, ele é esperto, entre aspas, né? Ele fez ali uma catequese. Primeiro, ele multiplicou os pães, dizendo, eu tenho poder sobre o pão. Depois ele andou sobre as águas, eu tenho poder sobre o meu corpo. Então agora eu vou transformar esse pão no meu corpo. Entendeu? É o milagre da Eucaristia. Você acredita nos milagres de Jesus? Agora eu vou fazer uma pergunta para você que me ouve. Você acredita nos milagres de Jesus? Você acredita que Jesus multiplicou os pães? Porque tem gente que não acredita. Até católicos. Eu já vi católicos dizendo que Jesus não multiplicou os pães. É uma partilha. É mentira. O catecismo diz que foi milagre. Mas você acredita que Jesus multiplicou os pães? Você acredita que Jesus andou sobre as águas? Eu já vi gente falando que Jesus não andou sobre as águas. É mentira. Eu creio. Você crê? Então você também tem que crer. Então você crê que ele tem poder de mudar o pão no seu corpo. Porque ele disse, não é? Isto é o meu corpo. Então, gente, a Eucaristia é só para quem tem fé, né? Agora, se você não crê, não posso fazer nada, mas que e a igreja não vai mudar sua doutrina de 2000 anos sobre a Eucaristia nunca. Ok? Mas não acabou não, tem mais. Na próxima aula nós vamos continuar com a graça de Deus, espero que você tenha gostado, mas nós vamos continuar, se Deus quiser, na próxima aula sobre a Eucaristia. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.